Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vou aqui gravar este segundo vídeo porque algumas pessoas não conseguiram entender o motivo pelo qual eu falei sobre divisor de tensão durante a explicação do diodo Zener. Pois bem, para que a explicação fique um pouco mais completa, nós vamos simular a seguinte situação. Nós temos o usuário com um celular que trabalha com 5 volts e uma corrente de 100 mA. E ele quer ligar este aparelho numa bateria de 12 volts. Logo, se eu tenho um aparelho que consome 5 volts e uma corrente de 100 mA, pela lei de Ohms, 5 volts dividido pela corrente, que é 100 mA, este aparelho equivale a um resistor de 50 ohms. Então, nós vamos montar um circuito com a bateria de 12 volts e um resistor de 50 ohms, simulando este aparelho celular. Então, a nossa bateria tem 12. E temos um resistor de 50 ohms, simulando o meu aparelho. Logo, se eu tenho 12 e o aparelho só consome 5, se eu ligasse a bateria direto neste aparelho, ele iria queimar, porque ele não foi feito para trabalhar com 12. Então, por conta disso, eu preciso de um segundo resistor que consuma este excedente de tensão. Então, vamos colocar aqui um segundo resistor. Logo, se o resistor de baixo vai consumir 5 volts, eu preciso de um segundo resistor que consuma 7 volts, mas que deixe passar os 100 mA que meu aparelho lá embaixo precisa. Então, um resistor que consome 7 volts e deixe passar 100 mA. Então, 7 dividido por 100 mili dá um resistor de 70 ohms. Então vamos ligar aqui a nossa bateria. Só que antes eu vou colocar um amperímetro para que a gente possa monitorar a corrente que está saindo dela. Vamos ligar tudo e dar o play. Vamos configurar aqui para miliampere para que fique melhor de vocês enxergarem. Olha só, pessoal. Então, neste momento está saindo da minha bateria uma corrente de 100 mA, que vai passar por esse resistor e vai passar pelo segundo resistor. Vamos colocar aqui também um voltímetro para que a gente consiga enxergar a tensão que está chegando neste resistor que simula o meu aparelho celular. Olha só, situação ideal. O meu aparelho celular está recebendo 100 mA e 5 volts. Só que este veículo ele vai parar no sol, vai receber calor. E no calor, o valor dessas resistências pode variar. Então, vou colocar aqui embaixo um segundo amperímetro, para que a gente consiga monitorar também
a corrente que está passando no meu aparelho celular. Aqui 1 amperímetro. Vamos configurar ele para miliampere. E vamos ligar de volta aqui o voltímetro. Dou play e observe que a situação está ideal. No caso aqui está dando menos 100 porque a polaridade do nosso amperímetro está invertida. Vamos parar ele aqui e vamos consertar. Dá o play. E observe, situação ideal. Circuito operando com 100 mA. No meu celular está chegando apenas 5 volts. E passando por ele 100 mA. Se o meu celular consumiu 5 e a bateria tem 12, quem consumiu o restante? Logo, se a gente colocar aqui um outro voltímetro, a gente vai constatar que os 7 volts foram consumidos pelo resistor de 70 ohms. Vou dar o play. Tá aí, pessoal. Resistor consumindo 7 e o meu aparelho celular consumindo apenas 5 volts. Porém, como já foi dito, esse carro ele vai parar no sol e o valor dessa resistência pode variar. Então vamos supor que apenas o valor de R2 varie. Vamos colocar aqui uma resistência de 65 ohms. Antes era 70, agora eu botei 65. Vamos ver o que acontece. Olha só, a corrente que era para ser de 100 mA, ela passou a ser 104 mA. A tensão no meu aparelho celular, que antes era 5 volts, foi a 5,2 volts. Vamos variar um pouco mais para ver o que acontece. Vamos colocar aqui 50 ohms. E olha só, a corrente deixou de ser 100 mA e passou a ser 120 mA. A tensão no meu aparelho celular, que antes era 5 volts, já chegou a 6 volts. E a corrente de 120 mA. Essa variação, ela é muito prejudicial ao meu aparelho. Ela pode danificar o aparelho se continuar variando. Então, para evitar que isso aconteça, o que eu faço? Eu utilizo aqui um diodo Zener. No nosso caso, vou utilizar um diodo Zener, um N4733A, que é de 5,1 volt. E vamos ligar ele aqui ao circuito. Vou colocar aqui um amperímetro para a gente medir a corrente que está passando por ele. Configurar para miliampere e vou dar o play. Observe,
que a tensão que estava em 6 volts, devido ao diodo Zener, ela caiu para 5.1. E aquela corrente que estava excedente aqui, ó, ela voltou para próximo a 100 mA, pois o diodo Zener criou um caminho alternativo para a corrente excedente. Então, pelo nosso diodo Zener, está passando 33 mA. Ele grampeou 5.1 volts. E agora, mesmo que eu varie o valor desse resistor com a temperatura, ele vai fazer o papel dele, que é segurar em 5.1. Vamos alterar aqui a 70 ohms. E vamos ver aqui, ó, 5 volts estabilizado, 99,9, ou seja, quase 100. E uma corrente aqui passando pelo diodo Zener de 10 mA. Vamos variar novamente o segundo resistor. Vamos pôr aqui 50 ohms. E vamos dar o play. Observe que 5.1 volt, corrente aproximadamente 100 mA e um caminho alternativo aqui, ó, transportou 33 mA. A corrente total 140 mA. Se eu continuar reduzindo o valor desse resistor, a resistência total equivalente do circuito se altera e a bateria deixa sair mais, porque sempre a bateria enxerga o todo. Vamos colocar aqui para 45 ohms. Observe que a corrente chegou a 150 mA, que antes passaria por esse resistor e passaria por esse resistor. Só que agora, como o diodo Zener criou um caminho alternativo para 48 mA, a corrente no meu celular continuou aproximadamente 100 mA e a tensão de 5.1 volts. O que aconteceria se eu tirasse o meu diodo Zener desse circuito? Vamos desligar. E olha só. Corrente no meu aparelho, 126 mili. Tensão no aparelho, 6.32. Vou ligar novamente para que você enxergue. Vou dar o play. Tensão grampeado em 5.1 volts. Essa é a função do diodo Zener, gente. Ela pega uma tensão que seria maior e reduz para o valor do diodo Zener. Enquanto isso, ele cria também um caminho alternativo para a corrente. Esse diodo Zener é um diodo de 1 watt. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 1 watt dividido por 5.1 volt, que é o valor dele, nós vemos que ele consegue transportar até 196 mA. Então, ele serve de caminho alternativo para até 196 mili. Acima disso, eu teria que trocar o diodo Zener por um diodo Zener de potência de 2 watts, 3 watts, a depender do meu circuito. Vamos reduzir mais ainda. Vamos colocar esse resistor em 30 ohms para ver o que acontece. Olha só, pessoal. Corrente 226 mA.
Porém, a corrente que está passando no celular é de apenas 100 mA, pois o restante dessa corrente veio para cá. Está passando aqui 122 mA. Observe a tensão grampeada, 5,2 volts. A corrente dobrou e a tensão subiu apenas 0,1 volts. Vou desligar o Zener e vamos ver o estrago que foi feito aqui no circuito. Vou dar o play. Olha só o que aconteceria sem o diodo Zener. Tensão 7,5 volts, corrente 150 mA passando pelo meu aparelho. Ou seja, o aparelho foi para o espaço. Então, esta é a função do nosso diodo Zener: estabilizar a tensão e controlar a corrente. Antes de encerrar, eu quero falar para vocês que o diodo Zener ele só consegue jogar a tensão para baixo. Ele nunca consegue jogar a tensão para cima. Como assim? Vamos supor que esse resistor seja alterado para um valor bem maior. Vamos lá. Vamos alterar ele aqui para mais. Vamos botar 80 ohms. Vamos ver o funcionamento sem o diodo Zener. Observe que a tensão aqui está 4,6 volts. Uma corrente de 92 mA. O que aconteceria se eu ligasse aqui o diodo de 5,1 volt? Vamos ver? Vou dar o play. E observe que a tensão continuou baixa. O diodo Zener ele não consegue puxar para cima. E a corrente está em zero. O diodo Zener ele não consegue puxar para o alto. Ele só puxa para baixo. Quando a tensão já está menor do que o seu valor, é como se ele não existisse no circuito, pois ele deixa de conduzir corrente. Então, é aquele momento lá no gráfico onde a corrente está quase zero. Tranquilo? Gostou do vídeo? Deixa o joinha e não esqueça de se inscrever no meu canal. Um abraço, tchau, tchau.